Opa, senta que aí vem história, história e mitologia, sim, história, mitologia e tatuagem, tudo isso junto, tudo isso. Gruda na tela, bora lá ver do que se trata. A gente vai falar hoje então aí de mitologia, mas de um ser, de uma criatura mitológica que é campeã hoje em dia aí de tatuagens quando se trata, né, quando se faz tatuagem de animais. Ela é, pelo menos dos animais mitológicos, dos seres das mais diversas mitologias ao longo da história, ela é a campeã disparada. Tu já te deu conta, né, de quem a gente está falando. Hoje a gente vai falar então do mito da Fênix. O mito da Fênix, ele tem diversos, como vários outros mitos, ele tem diversas versões, conforme quem conta, né, o mito. Mas em todas elas, ela está associada a um renascer de si própria, renascer de suas próprias cinzas. Tá? E por isso muita gente utiliza, muita gente costuma tatuar em si, na sua pele, esse ser. Vamos ver um pouquinho melhor essa história, como é que isso aí acontece. Os mitos mais antigos aí associados à Fênix vêm do Egito Antigo. No Egito Antigo, as histórias desse animal, desse ser, são de milhares de anos antes de Cristo já. Essas histórias no Egito Antigo dão conta de que esse animal, que para eles, no Egito, era associado ao Benu. Benu era um parente da garça, era uma garça um pouco mais acinzentada, até já não existe mais, já foi extinta essa espécie aí, de garça, mas provavelmente era associada a ela. Os egípcios contam que essa ave, quando estava prestes a morrer, ela tinha uma vida muito longa, e quando estava prestes a morrer, ela fazia o seu ninho na cidade do Sol, em Heliópolis. Aí o nome já é grego, Hélio, Sol, Polis, cidade, mas em Heliópolis, essa ave pousaria sobre a pira de Ra, do deus Ra, exato, do deus Sol, como eu falei, quando estava prestes a morrer, então ali ela morria nessa pira, do Sol, e ao queimar, suas cinzas dariam origem, então, a uma nova Fênix. Ou seja, ela renasceria de suas próprias cinzas, já na cidade, ao detalhe, porque a gente vai falar nisso daqui a pouco, de uma outra versão. Já na cidade, então, de Heliópolis. Então ela queima e das suas cinzas ela renasce. Tá? Mas eu falei que esse mito, como vários outros mitos antigos, tem várias versões, é contado de maneiras diferentes ao longo do tempo. Quando a gente pega esse mito entre a Antiguidade Clássica, entre Grécia e Roma, a gente vai ver outras versões, a gente vai conhecer outras versões dele. Vamos dar uma olhadinha no que nos conta ali, lá no século, lá pertinho da era cristã, nesse clássico aqui, Livro de Ouro da Mitologia, Thomas Bulfinch, escrito no século XIX, é um clássico aí de várias mitologias aí do mundo antigo, tá? Mas ele nos conta que o Ovídio viveu, como eu falei, ali pertinho da era cristã. O Ovídio, ele nasce provavelmente em torno de 43 a.C. e vai morrer em 17 depois de Cristo, tá? Ele nos conta o seguinte sobre essa ave Fênix. Cadê? Por que não deixei marcado aqui? Aqui, ó. Aí vai. A maior parte dos seres nasce de outros indivíduos, mas há uma certa espécie que se reproduz sozinha. Os assírios chamam-na de Fênix. Não vive de frutos ou flores, mas de incenso e raízes odoríferas. Depois de ter vivido 500 anos, há quem diga até, tem essas versões que falam em 500 anos, e há outras versões que dizem, outros escritos antigos que dizem que ela viveria 97.200 anos. Eita! Meu Deus! A rainha da Inglaterra é Fênix. Quando eu estava falando,
Depois de ter vivido 500 anos, né, então faz um ninho nos ramos de um carvalho ou no alto de uma palmeira. Nele ajunta cinamomo, nardo e mirra. E com essas essências constrói uma pira sobre a qual se coloca e morre, exalando o último suspiro entre os aromas. Olha a diferença, vem agora. Ó. Do corpo da ave surge uma jovem fênix destinada a viver tanto quanto a sua antecessora. Depois de crescer e adquirir forças suficientes, ela tira da árvore o ninho, seu próprio berço e sepulcro de seu pai, e leva-o para a cidade de Heliópolis, no Egito, depositando-o no Templo do Sol. Então, segundo essa versão nos contada pelo Ovídio, ela morre no lugar que ela tiver, em que ela estiver. Depois de morta e renascida é que ela leva o ninho lá para Heliópolis, leva o ninho para o Egito. Todas essas versões aí, todas as fontes nos dizem que ela era uma ave extremamente bonita, com tonalidades, colorações aí que vão do laranja ao púrpura, né, ao roxo, enfim. Então, olha aí algumas imagens aí, né. E nisso as fontes são unânimes em dizer o quanto ela era, assim, diferenciada, né, em termos de beleza. O Heródoto, inclusive, o Heródoto, né, o pai da história e tal, inclusive se refere a ela dizendo que ela teria apenas de ouro. Ele diz, né, ele faz ressalva, eu mesmo nunca a vi. Mas as representações dela que outros fizeram sempre a representam com tonalidades de ouro, que vão do ouro até o carmesim. Em termos de formato, né, parece um pouco com uma águia, mas maior, né, com um comprimento muito maior. As questões sobre a existência, né, dessa ave ou não, elas atravessaram aí os séculos, até o século 17 agora, né, depois de Cristo. Thomas Browne, nos seus Erros Vulgares, diz o seguinte, olha só o que ele diz, 1646 é a data de publicação, depois de Cristo. Ele diz que Alexander Ross, em resposta à alegação de por que a fênix aparecia tão raramente, ele diz assim, seu instinto lhe ensina a manter-se afastada do tirano da criação, o homem, pois se fosse apanhada por ele, seria sem dúvida devorada por algum ricaço glutão. Até que não houvesse nenhuma delas no mundo. Por que ele diz isso? Lá na Antiguidade, né, ainda em Roma, no século III, depois de Cristo, o imperador Heliogábalo teria comido tentado comer, né, uma fênix, buscando a eternidade, buscando a vida eterna. Porém, como ninguém achou a fênix para dar para ele, levaram outra ave para ele, a chamada ave do paraíso, que ele comeu jurando ser a fênix. Então ele devorou num banquete, né, o que conseguiu comer dessa suposta fênix, mas na verdade a ave do paraíso, e não adiantou, né, ele acabou sendo assassinado aí pouco tempo depois, não atingiu a imortalidade, mas, viu como não adianta? Não, pois é, mas é que não adianta, ele não comeu a carne de fênix, ele comeu dessa outra ave e tal, tá? Isso sem falar no Milton, né, que no mesmo século XVII, na obra ali, O Paraíso Perdido, ele compara a fênix ao anjo Gabriel, a descida do anjo Gabriel na Terra. Enfim, a gente tem aí ao longo da história, lá de antes, de milhares de anos antes de Cristo, ali até pouco tempo atrás, a gente tem as mais diversas representações, opiniões, histórias, versões aí sobre essa ave, sobre esse ser aí mitológico. A gente falou só algumas aqui, mas até no Oriente, né, na mitologia chinesa, há referências também à fênix. A gente falou aqui alguns casos apenas. E por que, né, então, com tudo isso, acho que já deu pra gente entender por que essa preferência, né, porque que muita gente escolhe tatuar essa criatura, esse ser, enfim, mitológico, né? A representação dele é de alguém que supera, né, o significado da tatuagem de fênix, está ligado sempre a alguém que superou as piores adversidades, superou as coisas mais difíceis aí e renasceu e se reinventou. Enfim, alguém que superou todas as dificuldades, todas as adversidades possíveis e deu a volta por cima ou renasceu, se reinventou, enfim. Esse então é o significado que está por trás aí, né, de todo esse pessoal que escolhe representar na sua pele aí a fênix. Beleza!
Mais uma história aí, mais um dos muitos mitos. Aí é difícil, é complicado dar conta de tanto mito da antiguidade, né? Se a gente pegar todos os povos da antiguidade, a gente nesse outro vídeo aí em cima, que tá passando o card aí em cima, a gente explicou um pouco a função do mito, né? Por que as civilizações antigas têm tantos mitos e tal. Mas a gente vai aos poucos fazendo mais vídeos aí a respeito disso, porque é um assunto que é bastante pedido aqui, né? Então, em seguida a gente vai fazendo mais. Já sabe o que fazer, né? Tu gostou, tu já sabe direitinho aí, faz aquele jingle bell maroto, compartilha. Manda, compartilha aí para aquele teu amigo, tua amiga que tem a tatuagem de fênix e tal. Claro que se ela tatuou, se ele tatuou, já sabem, né, o significado, né? Escolheram conscientemente o significado. Mas manda aí a história aí, né, para verem aí essas versões diferentes ao longo da história aí. Compartilha, te inscreve, faz um bolo aí, jingle bell, aquela coisa. Nem vou falar de novo. Beleza, até o próximo.